Bora lá? Uma questão de literatura do Enem 2015 agora. Meu povo, essa questão ela é difícil, tá? Eu já tô adiantando, se você caiu de paraquedas aqui, que você estava tentando fazer essa questão, engarrou, a gente vai desagarrar, mas essa questão, você tem razão de estar meio agarrado, sabe? Ela é difícil, não dá, não dá, ela é muito complicada. Mas bora lá que a gente vai desagarrar agora. Temos aqui Discurso da Difamação do Poeta, um poema chamado Casa dos Contos. Vamos ler. E em cada conto te conto, em cada encanto me encanto, em cada arco te abarco, e em cada porta me perco, e em cada laço te alcanço, e em cada escada me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho, e em cada esconso me afonso, e em cada cláudio te encanto, e em cada fosso me enforco. Vamos lá. O contexto histórico e literário do período Barroco Árcade fundamenta o poema Casa dos Contos, de 1975. Então, nós temos aqui que este poema trata-se de um contexto Barroco Árcade. O arcadismo no Brasil, ele aconteceu junto à Inconfidência Mineira, por isso que os nossos principais poetas são inconfidentes. E aí, se você não sabe sobre a Inconfidência Mineira, lascou. Eu estou falando aqui de Belo Horizonte, e assim, conheço muito Ouro Preto e tal. Eu sei exatamente o que é a Casa dos Contos, lá em Ouro Preto. Inclusive, recomendo aí, ó, recomendação turística, venha para Minas Gerais, venha para Ouro Preto, venha conhecer a Casa dos Contos. E eu entendo super o que que é esse enforcamento, né? Inclusive, esse I que tem, né, esse formato de corda, tem tudo a ver. Esse poema que concreto tem tudo a ver nesse sentido. Eu vou te contar, porque imagino que você já tenha feito a questão, e aí, essa informação facilita muito a resolução dessa questão. Lá na Casa dos Contos, um local em que um local em que hoje a gente tem lá um museu que conta a história da Casa da Moeda em si, que funcionou durante muito tempo lá em Portugal e tal, e que na época do barroco, do arcadismo brasileiro, mineiro especificamente, recebia aí os minérios e trocava, né, por moedas, por ouro em si, né? Recebia o ouro e trocava por moedas em si. Foi um local onde foi encontrado morto, dizem, né, que foi encontrado morto, Cláudio Manuel da Costa, confidente mineiro. Dizem que ele morreu lá. Ah, morreu. Entendeu? Ó, apareceu morto. Mas, na verdade, no fim das contas, ele estava sendo perseguido, assim como Tiradentes, né? E sua turminha, os Inconfidentes. Então, o que a gente suspeita, na verdade, é que ele não suicidou, é que mataram ele. Então, a gente tem um ponto aqui. Bom, vamos lá agora. Isso é muito importante, isso facilita muito a questão. Vamos para a nossa pergunta. Temos aqui. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela porque isso aqui é contemporâneo, né, gente? 1978 e é um poema concreto. A restauração de elementos deste contexto revela o quê? Vamos lá, revela a disposição visual do poema, revela que a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da realidade social. Mais ou menos. Nós temos aqui que a disposição visual do poema demonstra que ele é plástico, que ele é moldável, né? A poesia concreta demonstra isso pra gente, a plasticidade dos versos. O verso já deixa de ser linear e vira o que você quiser, você coloca qualquer desenho ali. Só que isso não prevalece diante da observação da realidade social, porque está sendo tratado ali um caso verídico, que é a morte, lá na Casa dos Contos, de Cláudio Manuel da Costa, um inconfidente mineiro. Eh, temos aspectos da realidade aqui, o período escravagista do Brasil, a questão da Inconfidência Mineira. Então isso não prevalece sobre a realidade em si. Letra B. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos fatos, personalidades da Inconfidência Mineira. Sim, ele resgata a questão da Inconfidência Mineira, mas ele não se limita ao resgate de fatos e personalidades históricas, assim. Eh, Ele vai um pouco além disso, né. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela o quê? Observe que essa restauração
que traz este poema como contemporâneo, que traz ele como característica da escola em si literária, literatura contemporânea, não revela simplesmente o resgate de fatos históricos, porque ele vai além disso, gente. É claro que ele vai fazer isso, ele vai fazer esse resgate, mas tem uma coisa contemporânea aqui, que é o que a questão quer. Vamos continuar. A palavra esconso, escondido, demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. Não, gente. Ele não tá desencanto do poeta com a utopia. Não tem nada a ver, não. Na verdade, vamos voltar a esse esconso aqui. Em cada conto te conto, e em cada encanto me encanto, e em cada arco te embarco, e em cada porta me perco, e em cada laço te alcanço, e em cada escada me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho, e em cada em cada escondido, e em cada escondido me afonso, e em cada cláudio te encanto. Não tem nada a ver essa questão aqui, o Afonso em si é uma questão que tem a ver um pouco também com a Inconfidência, né, outro personagem aí. Então, ele não tem a ver com essa questão de: "Ah, tá, a palavra escondido demonstra um desencanto com a utopia, algum desencanto com esse mundo de ilusões", mas não tem nada a ver com ilusão. Isso é opção por uma linguagem erudita. Também não está muito erudito esse poema. Na verdade, esse poema é muito mais experimental do que erudita. Quando a gente olha a poesia erudita, uma linguagem erudita, ela é muito classuda, né? Nós vamos falar de sonetos, por exemplo, métricas, rimas, mas aqui não, é poesia concreta. E se fosse erudito, também não estaria muito ligada à poética contemporânea. Letra D, o eu lírico pretende vitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos estéticos e literários. Não, ele não gera continuidade de procedimentos estéticos e literários, não, gente. Poesia concreta é uma poesia nova, sabe? É contemporânea. Ela não se mantém no mesmo estilo do barroco e do arcadismo. O barroco e o arcadismo não faria isso aqui, não, tá doido? Letra E. O eu lírico recria em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Isso é recriado porque isso aqui, o poema ele é enforcado. O poema é enforcado por esse laço aí, ó, que é o i. Você percebeu isso? Olha lá, a gente vai enforcando ele ao ponto de que a continuação do verso de cima continua embaixo. A gente vai enforcando as palavras. E aí tem uma questão aqui, né, que o laço começa lá em cima e quando a pessoa cai, né, tem essa questão. O laço tá caindo aí, né, mostrando o suicídio em si. Então realmente é uma poesia concreta, os versos foram enlaçados. Então, isso vai mostrar realmente essa opressão, os inconfidentes, a questão histórica dos inconfidentes. Então, observe que essa alternativa, diferente da alternativa B, que foca só na história, ela tem a ver com a questão estética da estrutura da literatura contemporânea, junto à questão histórica. Por isso, a letra B é um distrator de redução, ele foca só na questão histórica, mas isso só por si só não responde o todo do enunciado. E a alternativa E responde. Tranquilo? Bom, tranquilo nada, essa questão é difícil pra caramba. Mas, ó, comenta aqui embaixo se agora tudo fez sentido. E tá vendo como conhecer a parte histórica aqui fez diferença? Pois é, meu povo. Pois é, Confidência Mineira aí, ó, cai lá no Enem. Um beijo e até mais.